A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre de 2018, Editora Betel, quando estamos estudando o tema Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Hoje nós estaremos comentando a 8ª lição dessa revista, que traz como título O povo é impactado pela palavra de Deus. Mas antes de iniciar, como de costume, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Deus de poder e glória, Senhor, neste momento nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. Pai, o Brasil precisa de ti. Senhor, este país precisa ser impactado pela tua palavra. Esta nação precisa ter conhecimento da tua palavra, assim como o teu povo na época de Neemias precisou ser impactado pela tua palavra para novamente se tornar uma nação forte. Por isso eu te peço em favor de cada um que está me ouvindo agora, cada professor da Escola Bíblica Dominical, Senhor, que tu possa nos dar entendimento, discernimento, Senhor, e o conhecimento da tua vontade, para que possamos fazer a tua obra neste Brasil afora, conforme a tua vontade, e vidas sejam impactadas pelo poder da tua palavra. Abençoe em nome de Jesus, nos dando entendimento e a revelação do teu Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estou aqui agradecendo a sua companhia e participação neste canal e peço que não se esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário sobre esta lição maravilhosa e também divulgar este vídeo compartilhando com outros irmãos. Além da sua oração em nosso favor, essa é a melhor forma de nos ajudar a continuarmos com este trabalho. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua Escola Bíblica Dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho para receber os próximos vídeos e esteja conosco para a honra e glória do nome do Senhor. Lição 8. O povo é impactado pela palavra de Deus. O texto áureo de hoje encontra-se na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, e diz assim a palavra do Senhor: Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade aplicada nos diz que é muito importante não apenas ler a palavra de Deus, mas buscar entender para praticá-la. Os textos de referência encontram-se em Neemias, capítulo 8, os versículos 1, 2 e 3, e assim diz a palavra de Deus. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O primeiro objetivo desta lição é ratificar a infalibilidade da Bíblia como a palavra de Deus. Na lição de hoje, veremos a importância da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na história de Israel e também da Igreja do Senhor Jesus. Durante milhares de anos, Deus se revelou ao homem através de suas obras, conforme está escrito no Salmo 19, versículos 1 a 6, que nos mostra toda a criação, incluindo os céus, revelando a glória e a majestade de Deus.
A Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20, também fala que os atributos divinos são vistos claramente, não apenas na humanidade, mas também podem ser apreciados no universo material, onde a criação divina se declara vividamente. No entanto, segundo o propósito divino, chegou o tempo em que Deus desejava alcançar o homem com uma revelação maior, o que o fez de forma dupla, através da Bíblia, a palavra escrita, e através de Jesus Cristo, a palavra viva, conforme João capítulo 1, versículo 1. Essa dupla revelação se tornou necessária devido à queda do homem e à necessidade que este tinha de reconciliar-se com o seu Criador. É interessante notar que o vocábulo Bíblia não se acha no texto das Sagradas Escrituras. Consta apenas na capa, mas não no texto desse precioso livro. A palavra Bíblia vem do grego, a língua original do Novo Testamento, e é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita, biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes era uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros, escrito num período de 16 séculos aproximadamente por cerca de 40 autores diferentes que pertenciam às mais variadas profissões e atividades e viveram e escreveram em países e regiões e continentes diferentes, distantes uns dos outros, em épocas e condições diferentes. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita de 66 livros, dividindo-se em duas partes principais: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros, formando uma harmonia perfeita, não havendo contradições, o que prova sua autoria divina, sendo seu tema central a pessoa bendita de Jesus Cristo. Sobre a importância da Palavra de Deus para as nossas vidas, no Novo Testamento, distribuído pelos Gideões, há uma introdução que diz, abre aspas, a Bíblia contém a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo, o consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia-a lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Fecha aspas. Herdamos os textos sagrados dos judeus, que desde os primórdios aprenderam o valor que tem a palavra de Deus e o seu cumprimento. Tópico 1 da nossa revista: mobilização para a palavra de Deus. Terminada a reconstrução dos muros de Jerusalém, todo o povo se reuniu na Porta das Águas
para uma grande reunião de consagração nacional. O culto foi dirigido pelo escriba Esdras, o qual tanto velava pela segurança espiritual dos judeus, quanto Neemias pela segurança nacional. Iniciava-se naquele dia uma nova etapa na vida dos judeus repatriados, os quais haviam sido oprimidos e humilhados em Babilônia, onde puderam sentir as consequências da desobediência a Deus e à sua palavra. O Salmo 137 aborda uma emoção muito profunda do povo de Deus no cativeiro, chorando com saudades de Sião. Mas agora, estando o povo reorganizado na sua terra, reconhecia que a palavra de Deus era a verdade. Reconheceram as bênçãos de Deus e queriam conhecer melhor a sua palavra. O primeiro versículo do capítulo 8 de Neemias termina com o povo dizendo a Esdras que trouxesse o livro da lei, o qual ele havia levado para Jerusalém 13 anos antes, para que lesse perante todos, no desejo de que houvesse uma verdadeira operação de Deus no meio deles. Muitas vezes, Deus nos coloca em aperto para sabermos dar valor à sua palavra. Foi o que aconteceu com aquele povo. Subtópico 1.1. Uma ordem dada por Deus. Muitas foram as instruções dadas por Deus ao seu povo através de Moisés na peregrinação pelo deserto. Em Deuteronômio capítulo 11, o Senhor admoesta os hebreus a guardarem a palavra de Deus no coração e a ensinarem aos seus filhos para serem abençoados. Eles sabiam que da mesma forma que as bênçãos divinas proporcionam vida, as maldições a levam embora, fazendo com que as pessoas adoeçam, sofram e morram. Por isso era necessário ouvir a palavra de Deus para que a compreendessem e obedecessem, para que tivessem vida e vida em abundância. Vejamos o que diz o autor da nossa revista neste subtópico. Aprendemos que em meio a tantos importantes afazeres em nosso dia a dia, não podemos deixar de priorizar nosso contato com Deus por intermédio da sua palavra. É através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que Deus fala hoje conosco. E muitos estão se privando deste alimento espiritual tão necessário para as suas vidas. Ainda hoje, Deus fala diretamente e é muito importante que Ele, de fato, possa falar com você. Qual então é a nossa única reação correta quando Deus nos fala? Ouvir, apenas ouvir, para que possamos compreender a vontade do Senhor e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Quando todo o povo se dispôs a ouvir a palavra de Deus, houve o início de um grande avivamento entre eles, pois o Senhor desejava restaurar a nação a partir de um mover sobrenatural. Se desejamos ser servos fiéis e avivados, devemos priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. Isso significa ter contato com Deus através da leitura diária da Bíblia Sagrada e da oração, colocando em prática tudo o que aprendemos na sua palavra. Subtópico 1.2. Vivendo na Terra Prometida. Depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico, Israel agora retornava à sua terra prometida. Apesar da nação continuar subjugada ao Império Persa, o povo já tinha motivos para se alegrar, pois o cativeiro acabara e estavam de volta à sua pátria, reconstruindo as suas vidas. Nesse período de pós-cativeiro, viveram tempos difíceis, de muita escassez, explorações e vários problemas de origem política, social, econômica e religiosa. Mas Deus manteve firme a aliança com seu povo e, para reerguer a nação, levantou homens como Esdras e Neemias, que realizaram grande obra entre os repatriados.
O templo e os muros de Jerusalém estavam reconstruídos, assim como aos poucos foram reconstruindo suas casas e reorganizando toda a situação social. No entanto, havia ainda uma grande obra a ser realizada: a reconstrução espiritual, ou seja, o retorno da comunhão com Deus, produzida pelo conhecimento e obediência à sua palavra. O comentarista cita aqui na revista do professor que Neemias notou que havia chegado o tempo apropriado para a reorganização da vida da comunidade, de acordo com os limites espirituais, e em 444 a.C., Esdras foi chamado para proclamar a lei para o povo. Subtópico 1.3 Diante da Porta das Águas. A Porta das Águas foi a 7ª porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém e representa as águas santificadoras e purificadoras, conforme Efésios 5, 26 e 27. A Porta das Águas era o lugar onde tinha uma corrente de águas limpas e cristalinas. Representa em nossas vidas o nosso encontro com o Senhor Jesus, onde bebemos da água que Cristo dá. É lugar de encontro com Deus e sua palavra. Foi o lugar escolhido pelo sacerdote Esdras para a leitura da palavra de Deus. Os líderes escolheram a Porta das Águas como local do ajuntamento solene. Na Bíblia, a água para lavar é uma imagem da palavra de Deus, conforme João 15:3, Efésios 5:26, enquanto que a água para beber é uma imagem do Espírito Santo, João 7, versículo 37 ao 39. Quando aplicamos a água da palavra de Deus em nossas vidas, então o Espírito Santo pode trabalhar e trazer ajuda e transformação que precisamos. Neemias capítulo 8 mostra um dos maiores avivamentos da história, onde um povo, depois de viver um grande milagre, vendo a cidade santa restaurada, com suas muralhas levantadas, segura e cheia de paz, agora vive este grande avivamento, tendo a sede espiritual saciada pela palavra de Deus. Ali, em praça pública, a palavra de Deus foi lida publicamente, dando início a um período de crescimento espiritual para a nação, o qual era fortalecido pela unidade de propósito existente no coração do povo, conforme o capítulo 8 de Neemias. Em seguida, durante 7 dias, desde o raiar do sol até o meio-dia, ou seja, por um período diário de aproximadamente 6 horas seguidas, Esdras e os instrutores levitas abriam o livro da lei e o interpretavam e explicavam, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Lemos nesse capítulo 8 de Neemias que quando Esdras abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, representando sua reverência pela palavra, ouvindo atentamente a leitura e a explanação das Escrituras. Esse gesto, tempos depois, tornou-se característico dos judeus nas cerimônias realizadas nas sinagogas. Antes de ler o livro da lei, Esdras guiou o povo em oração e este respondeu amém e levantou as mãos, indicando participação na oração. Em seguida, os judeus inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor com o rosto em terra, um sinal de submissão voluntária ao seu Senhor e Criador. Com todo cuidado, os levitas explicavam cada trecho lido, para que o povo compreendesse a palavra e obtivesse o discernimento espiritual necessário. Quando o povo compreendeu o alto padrão exigido por Deus na sua palavra, chorou, reconhecendo sua baixa posição perante esse Deus tão maravilhoso e se converteu ao Senhor. Naquele dia, os judeus foram impactados e renovados pela palavra de Deus e foram orientados a não mais chorar e sim se alegrar na presença do Senhor.
Essa passagem bíblica nos traz lições preciosas, onde podemos compreender que o verdadeiro avivamento espiritual só é possível mediante o conhecimento e a observância da palavra de Deus. Muitas pessoas têm prolongado seus dias de sequidão espiritual, porque se recusam a beber na fonte de águas vivas, Jesus Cristo, que nos vivifica pelo poder da sua palavra. Para pensar, que nível de importância temos dado à palavra de Deus nos púlpitos de nossas igrejas e no nosso dia a dia? Temos priorizado o momento da palavra, ficando até o final da sua exposição, procurando entender e reter o máximo possível? Somos ouvintes e leitores esquecidos ou praticantes? Você tem sentido fome e sede pela palavra de Deus? Tem buscado ler e estudar a Bíblia Sagrada e a compreendê-la? Ou tem negligenciado as Sagradas Escrituras, se privando de todo o bem espiritual que só ela pode lhe oferecer? O grande avivamento espiritual só acontecerá em nossas vidas através do conhecimento, obediência e busca incessante pela palavra de Deus. O segundo objetivo dessa lição é reafirmar a importância do cristão ter uma conduta vigilante. Tópico 2. A supremacia da palavra de Deus. A palavra supremacia vem do latim supremos, que significa o que está mais acima, o mais alto, o mais elevado. Denota hoje hegemonia, preponderância, proeminência, primazia, superioridade absoluta. Todo verdadeiro cristão reconhece a supremacia das Sagradas Escrituras. Vejamos o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 3,16, a Nova Versão Internacional. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Lemos na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 20 e 21 na Nova Versão Internacional. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A autoridade e eficácia da Bíblia são incontestáveis. Assim como os judeus estavam devidamente protegidos das invasões inimigas ao reerguerem os muros de Jerusalém, quando o povo pede e se dispõe a ouvir a palavra de Deus, a compreende e se submete a ela, consegue erguer verdadeiras muralhas de proteção espiritual contra todo tipo de contaminação pelo pecado e ataques do inimigo. Subtópico 2.1. Bíblia, o agente regenerador. O comentarista inicia esse subtópico dizendo que os genuínos avivamentos ao longo da história da Igreja ocorreram a partir de um retorno às Escrituras Sagradas. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, a descoberta do livro da lei deu origem à grande reforma nos dias de Josias. Em Neemias, lemos que a leitura do livro da lei trouxe um verdadeiro avivamento espiritual aos judeus. Foi a redescoberta da Bíblia por Martinho Lutero que levou à reforma e trouxe liberdade religiosa ao mundo moderno, a salvação e regeneração de milhares e milhares de almas. A fraqueza de muitas igrejas em nossos dias é que negligenciam a própria Bíblia que professam seguir. A grande necessidade do púlpito hoje é a simples pregação expositiva da Bíblia, sem invencionices, sem meninices e sem nenhuma performance ou bordões de pregadores interessados em chamar a atenção do povo para suas próprias ideias
e entendimento, em vez de chamar a atenção do povo para a palavra, ou seja, para Deus, sua graça e seu grande amor pelos pecadores, manifesto através desta palavra. Essa graça é capaz de salvar e regenerar o homem. A regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus, que concede vida ao pecador que aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. Através deste milagre, ele é ressuscitado da morte, ou seja, do pecado, para a vida, na justiça de Cristo. Sem essa milagrosa transformação espiritual, o pecador arrependido permaneceria morto na sua natureza pecaminosa, conforme Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 5, e incapaz de conhecer a Deus num relacionamento pessoal, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14. A regeneração ou novo nascimento é necessária para entrar no céu. Está escrito: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e o versículo 3. É também necessária para resistir ao pecado. Está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 9. O profeta Jeremias observou que o homem não pode mudar sua natureza pecaminosa, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo as suas manchas. Jeremias 13, 23. Por mais que nos esforcemos, não conseguimos de nós mesmos a nossa regeneração, a transformação sobrenatural que renova o homem interior, pois essa é uma bênção que só Deus pode operar e a recebemos quando seguimos 3 passos. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação. O segundo passo é crer na palavra de Deus e receber a salvação. E o terceiro passo é dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que milagrosamente comunica nova vida ao crente, implantando a própria natureza de Cristo na sua vida no momento da sua conversão. É bom frisar aqui a distinção entre regeneração e santificação. A regeneração é instantânea, enquanto que a santificação é progressiva. Pela regeneração, o homem recebe nova vida e poder, enquanto que santificação é a capacidade de aplicar esta vida e poder no seu viver diário. Subtópico 2.2. Bíblia, um dos agentes do crescimento. O comentarista diz neste subtópico que as Assembleias de Deus devem muito do seu crescimento ao ensino genuíno da palavra. A escola dominical é um departamento que jamais deve faltar ou ser negligenciado em nossas igrejas. As origens da escola bíblica dominical remontam aos tempos bíblicos, quando o Senhor ordenou aos povos de Israel que ensinasse a lei de geração a geração. Dessa forma, a história do ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, de Esdras, do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da primitiva igreja. Não fossem esses inícios tão longínquos e importantes, não teríamos hoje a escola dominical. A escola bíblica dominical dos nossos tempos nasceu da visão de um homem que, compadecido com as crianças de sua cidade, quis dar-lhes um novo e promissor horizonte. Como ficar insensível ante a situação daqueles meninos e meninas que sem rumo perambulavam pelas ruas de Gloucester? Nesta cidade, localizada no sul da Inglaterra, a delinquência infantil era um problema que parecia insolúvel. Aqueles menores roubavam, viciavam-se e eram viciados. Achavam-se sempre envolvidos nos piores delitos.
É nesse momento tão difícil que o jornalista episcopal Robert Hicks entra em ação. Tinha ele 44 anos quando saiu pelas ruas a convidar os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. Juntamente com o ensino religioso, ministrava-lhes Hicks várias matérias seculares, como matemática, história e língua materna, ou seja, o inglês. Não demorou muito e a escola de Hicks já era bem popular. Entretanto, a oposição não tardou a chegar. Muitos eram os que o acusavam de estar quebrantando o domingo. Onde já se viu comprometer o dia do Senhor com esses moleques? Será que o senhor Hicks não sabe que o domingo existe para ser consagrado a Deus? Robert Hicks sabia disso muito bem. Ele também sabia que Deus é adorado através de nosso trabalho, amoroso e incondicional. Embora haja começado a trabalhar em 1780, foi somente em 1783, após 3 anos de oração, observações e experimentos, que Robert Hicks resolveu divulgar os resultados de sua obra pioneira. No dia 3 de novembro de 1783, Hicks publica em seu jornal o que Deus operara e continuava a operar na vida daqueles meninos de Gloucester. Eis porque a data foi escolhida como o dia da fundação da escola dominical. O avivamento espiritual tem promovido o avanço sadio da igreja no decorrer dos séculos, através do ensino das Sagradas Escrituras, nos cultos de ensino, nas pregações, na escola bíblica dominical e nos trabalhos de evangelismo em geral. A pregação genuína da palavra de Deus deve ser priorizada em nossas igrejas, pois através dela vem a ação do Espírito Santo de Deus, que convence e transforma o pecador em uma nova criatura. Muitos líderes religiosos dos dias modernos têm deixado a simplicidade do Evangelho de Cristo para se apropriar de subterfúgios estranhos à palavra de Deus, tentando assim garantir a permanência dos fiéis em suas igrejas. No entanto, está comprovado que uma igreja onde se semeia o bom ensino da palavra tem um crescimento real e se fortalece espiritualmente. Subtópico 2.3. Resgate da ênfase na autoridade da Bíblia. Este subtópico nos traz um alerta contra o liberalismo teológico, que teve sua origem nos Estados Unidos. A teologia liberal opõe-se às teorias fixas sobre a inspiração das Escrituras, favorecendo o uso da crítica histórica. Não obstante a Bíblia ser escrita por homens, sua inspiração é plenamente divina. A palavra cânon quer dizer medição exata, ou seja, esta é uma palavra inspirada por Deus e cheia de autoridade. Estamos vivendo uma época onde estão em evidência várias doutrinas contrárias à palavra de Deus. É preciso estarmos atentos. O liberalismo teológico tem se infiltrado na ortodoxia cristã de modo sorrateiro, com uma roupagem moderna e sutil, tendo aparência de verdade. A Igreja do Senhor não pode abrir espaço ou brechas para o liberalismo, pois acabará perdendo sua autoridade, deixando de ser sal e luz. A história pode provar que aonde o liberalismo teológico chega, a igreja perde a comunhão com Deus, o nosso Pai. A palavra de Deus alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos, por buscarem aceitação teológica acadêmica, têm se comprometido fatalmente, pois na prática os liberais tentavam remover do cristianismo todas as coisas que não podem ser autenticadas pela ciência. Sempre que a ciência contradiz a Bíblia, a ciência é preferida e a Bíblia desacreditada por eles. Hoje, a animosidade que esses liberais demonstram para com a Bíblia tem caracterizado aqueles que creem que ela é literalmente a palavra de Deus
e inerrante, ou seja, sem erros nos seus originais, como fundamentalistas. O liberalismo teológico tem buscado embutir no cristianismo uma roupagem moderna, pegando as últimas ideias seculares e sorrateiramente buscando espalhar no mundo cristão. J.G. Machen, em seu livro Cristianismo e Liberalismo, trata deste assunto com maestria. E na contracapa de seu livro podemos ver uma pequena comparação entre o cristianismo e o liberalismo. Abre aspas. O liberalismo representa a fé na humanidade, ao passo que o cristianismo representa a fé em Deus, em Jesus Cristo. O primeiro é não sobrenatural, o último é absolutamente sobrenatural. Um é a religião da moralidade pessoal e social. O outro, contudo, é a religião do socorro divino. Enquanto um tropeça sobre a rocha de escândalo, o outro defende a singularidade de Jesus Cristo. Um é inimigo da doutrina, ao passo que o outro se gloria nas verdades imutáveis que repousam no próprio caráter e autoridade de Deus. Fecha aspas. Portanto, nós, assembleanos, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Cremos que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como "Assim diz o Senhor". Podemos ler em Êxodo capítulo 5, versículo 1, Isaías 7:7, entre outros. Também veio a palavra do Senhor, conforme Jeremias 1:2. Também lemos está escrito em várias passagens, como Marcos 1:2. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras, com plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus, conforme Marcos 7:13, 1 a Pedro 1:23 ao 25. O terceiro objetivo desta lição é apontar o testemunho como um dos marcos da igreja enquanto peregrina neste mundo. Tópico 3. Cuidados prévios e as comemorações. Está escrito na Bíblia Sagrada em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. No capítulo 8, versículo 9 do livro de Neemias, todo o povo ouvia atentamente a leitura das Sagradas Escrituras e, compreendendo a palavra de Deus, chorava pela sua condição. Esdras, Neemias e os levitas estavam, sem dúvida, alegres em ver a convicção do povo, mas, mesmo assim, encorajaram-no a parar de chorar e lembraram que aquele dia era dia de alegria, consagrado ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês, conforme o versículo 2, era realizada a festa das trombetas. Não era tempo de chorar, e sim de celebrar. O povo foi instruído a celebrar a festa comendo, bebendo e compartilhando. A alegria do Senhor foi experimentada por eles, que novamente se colocavam em comunhão na presença do Altíssimo. Na verdade, os judeus haviam reconstruído um muro e carregado lanças e espadas enquanto trabalhavam, mas Deus era a sua proteção. A leitura do livro da lei avançou e os ouvintes descobriram que deviam observar a festa dos tabernáculos do 15º ao 22º dia do 7º mês. Durante esse tempo, o povo viveria em cabanas feitas de galhos novos de árvores frutíferas e palmeiras. Essas habitações seriam espalhadas nos pátios
nas ruas, nas praças públicas e nos terraços das casas. Nenhum trabalho secular seria realizado durante essa celebração. Essa festa era observada em memória aos ancestrais que viveram em cabanas ou tendas depois do Êxodo, conforme Levítico 23:40. A cabana não era um símbolo de miséria, mas de proteção, preservação e abrigo. O povo, que desde os tempos de Josué nunca mais haviam observado os dias festivos, agora observou a festa dos tabernáculos de acordo com a lei, aplicando na prática o que acabaram de ouvir na leitura feita por Esdras. Subtópico 3.1: Comer e beber do melhor que tiver. A festa dos tabernáculos, também conhecida como Festa das Cabanas ou Sucote, era celebrada 5 dias depois do Yom Kippur, ou Dia da Expiação, conforme Números 29, 12, 40, e era a última do ciclo anual de 7 festas ordenadas pelo Senhor, no 15º dia do mês, isto é, na lua cheia. O povo acampava em pequenas barracas durante 7 dias para lembrar o tempo em que Deus o libertara do Egito e viveram em cabanas antes de tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã. Era a única das 7 festas em que o Senhor ordena expressamente a seu povo Israel que se alegre diante dele. Levítico 23:40. Essa semana festiva era o tempo da celebração final e das ações de graças pelas colheitas do ano. Como 7ª e última festa anual, a festa dos tabernáculos também representava o princípio sabático. Profeticamente, essa festa indica o milênio, o futuro reino de Deus sobre a terra, quando o velho faraó, Satanás, estará preso e os salvos em Cristo terão ressuscitado e entrado no reino do Senhor, onde não haverá mais pranto e nem dor, e todos encontrarão razão para uma alegria plena e ilimitada. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E se perseverarmos até o fim, muito em breve festejaremos juntos na presença do nosso Deus. Subtópico 3.2: Repartir com os que nada prepararam. O comentarista afirma neste subtópico que nos dias festivos os judeus tinham por hábito promover eventos regados a muita comida e bebida. Porém, o costume não parava por aí. Praticavam também a generosidade ao enviar presentes aos seus concidadãos. Aqueles que antes só tinham motivos para lamentar, agora festejam com alegria ao Senhor, confraternizando uns com os outros e repartindo a comida e a bebida entre todos os irmãos, sem distinção. Subtópico 3.3: Dia consagrado ao Senhor. A palavra de Deus impactou o povo, surtindo um efeito maravilhoso de grande alegria e avivamento espiritual, e por isso festejaram ao Senhor com alegria no dia consagrado a Ele. E isso acontece hoje na Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde cada crente deve ser ouvinte e praticante da palavra de Deus, renunciando sua própria vida para se colocar na presença dele verdadeiramente. Para concluir, aprendemos nesta importante lição que, assim como o corpo físico necessita de porções de alimento sólido para sobreviver, o espírito também requer que nos alimentemos da palavra de Deus diariamente para nosso crescimento e aperfeiçoamento como filhos de Deus. A palavra do Senhor é a nossa luz para nos conduzir nesta vida. Está escrito no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula.
Queremos lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical que nos assiste agora, que no blog revistaebd.com disponibilizamos semanalmente subsídios em slides editáveis de cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Continue conosco, nos ajudando nesta obra. Ore por nós e pelo nosso trabalho no Senhor. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se neste canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário e vamos atingir os 500 likes desta vez. É o nosso desafio. Com certeza, com a sua contribuição, isso será muito fácil. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.